que significa entre, no meio de. No português antigo, inclusive, predominava a forma romanceada e popular entre, como entreabrir, além de formas de menor uso como antre, como entrecosto, e ontre, como ontredito. Tal ideia de situar-se no meio de, ou resultar do, contrato entre partes, encontra-se presente em noções caras ao entendimento da interculturalidade, como interação, entendida como troca e negociação de sentidos entre dois agentes sociais, intersubjetividade, no sentido de uma propriedade que é reconhecida por mais de um sujeito, e intertextualidade, indicando um texto produzido a partir de outros textos. Falar, portanto, em interculturalidade é remeter à cultura que está no entre, ou como nomeia Homi Bhabha, no entre-lugar. O entre-lugar é um espaço estratégico na contemporaneidade, pois teoricamente inovador e politicamente crucial, ao possibilitar e, além das narrativas de subjetividades originárias e iniciais, e fortalecer aqueles momentos ou processos que são produzidos na articulação de diferenças culturais. Já nos anos 70, Silviano Santiago falava do entre-lugar do discurso latino-americano, marcado pela mestiçagem que põe em xeque a noção de unidade imposta pelo pensamento colonizador europeu. Dessa forma, a grande contribuição da América Latina para a cultura ocidental seria, segundo Santiago, a destruição sistemática dos conceitos de unidade e de pureza. A interculturalidade, entendida como a cultura produzida no entre-lugar, é propícia à elaboração de estratégias de subjetivação que resulta tanto em novos processos de identificação como na emergência de postos inovadores de colaboração e contestação, no ato de definir a própria ideia de sociedade. Pode-se dizer que ela se constitui na afirmação das diferenças, na negociação entre elas e nas suas decorrentes relações de poder. Tendo essa definição como pano de fundo, retoma a questão. É o MST um entre-lugar? Ele favorece em suas políticas a interculturalidade? Quanto tempo eu tenho? 10 minutos? Você não avisou nada ainda. Bom, só para saber aqui se eu vou até o final ou não. Vamos lá, ver se dá tempo. Uma resposta a essas questões tem que levar em consideração que o MST é um movimento e uma organização nacional que envolve uma enorme quantidade de militantes. Assim, possui diversas realidades práticas e discursivas. Posso apontar de imediato várias dessas esferas, cada uma delas com concepções diversas e até conflitivas sobre a cultura e seu papel no movimento. Uma seria a dos dirigentes nacionais, que não estão ligados ao campo cultural e que alguns, como aponta a própria Anand Chan, ainda têm uma visão instrumental da cultura, no sentido de animação. Né? Ou seja, alguns dirigentes ainda veem a cultura no sentido de animação cultural. Né? Aquele músico que vai lá tocar na abertura, sai, se faz a discussão política e depois ele volta para finalizar. Né? Ainda há, dentro da organização, essa visão. Uma outra perspectiva é a dos dirigentes nacionais oriundos da coordenação de comunicação ou próximos aos debates que ali se realizam, como as coordenações de comunicação e de educação. Estes trazem os questionamentos feitos há mais de uma década no coletivo, nas frentes, nas brigadas de cultura. Então seria uma outra esfera, digamos, de debate, de articulação, de poder. Né? Sem convergir necessariamente com os dirigentes ligados à cultura, pois não estão em lugares privilegiados de decisão política e, portanto, possuem mais liberdade de elaboração, estão os formuladores ou ideólogos culturais. É o caso, por exemplo, de Adhemar Bocco, já citado aqui, autor da cartilha de formação O MST e a Cultura. Ou seja, esse que eu estou chamando de ideólogos, que não estão dentro da direção, né, apesar de pensar pelo movimento, mas não tem compromisso, né, de estar respondendo pelo movimento. Que é, inclusive, uma reivindicação do MST junto ao Ministério das Comunicações, se está próximo ou não a centros urbanos, se tem uma maior ou menor população de jovens. Né? Há um conflito de geração muito grande dentro dos assentamentos. Né? A geração mais velhos, né? Se chocam muito com os jovens que chegam tatuados, que usam piercing, né? Que escutam hip hop. Há um conflito muito grande de gerações identificado pela Anand Chan dentro dos assentamentos. Contudo, constatar que nos assentamentos há algo bem híbrido, como diz Anand Chan, no sentido de consumo, não significa dizer que existe a interculturalidade, mas apenas que o campo brasileiro, e mais especificamente os assentamentos, não estão imunes aos fluxos simbólicos globais, ao convívio daquilo que o Renato Ortiz chama de cultura internacional popular. É preciso atentar como se dão as práticas e os discursos resultados desse consumo híbrido, ou seja,
Até que ponto há também produções culturais híbridas ou interculturais? Uma análise das notícias veiculadas no sítio eletrônico do MST revela palavras como resgate cultural, identidade camponesa, valorização da cultura popular, que afirmam um certo lugar de pureza, de tradição, de busca e de conservação das origens culturais. Por outro lado, na matéria O Papel da Música, Arte e Esporte, publicado no Jornal Sem Terra Especial Juventude, há a defesa de produzir o novo, apontando as diversas possibilidades que os jovens do MST têm para se organizar, na música, grafite, nas artes todas, no esporte, nas roças coletivas, nas formas de organizar nosso lazer e trabalho, em grupos de jovens, grupos de estudo, organizações de estudantes em nossas escolas, etc. Em outra matéria, apresentações teatrais, debate, exploração do trabalho no campo, o texto chama a atenção para o fato de que os dois grupos de teatro que se apresentam nesse contexto aí, possuírem formação distinta em sua origem, um urbano e um outro rural, que é do MST, mas cada vez mais unidos pelas consequências da globalização. Há nesses exemplos, nesses dois conjuntos de matérias que eu selecionei, do universo gigantesco, há nesses exemplos uma tensão e, portanto, negociações a serem feitas nos e entre os mais diversos lugares e práticas. Tensões e negociações que sinalizam entre lugares. O depoimento de Ana Chan traz claramente essa disputa. O nosso objetivo não é resgatar as manifestações culturais puras, até porque o que é puro hoje no mundo, onde a informação circula por todo lugar, mesmo no mais isolado. Então não existe mais isso de uma cultura camponesa que é pura. A gente sofre influência de todo lugar. O que a gente entende é que não pode se apropriar disso sem que haja uma compreensão crítica. É a gente poder, na medida do possível, conhecer essas duas expressões, refletir sobre elas e depois, inclusive, ressignificá-las para o lugar onde a gente está, para esse jeito de ser sem terra. Vou dar uma pulada lá para o meio. Aí ele diz o seguinte: em vários lugares que você for, provavelmente vai encontrar expressões que as pessoas, em um primeiro olhar, diriam: ah, isso é cultura da cidade e não do campo. E eles estão convivendo ali perfeitamente integrados com outro jeito de fazer. Mas isso ainda é um tema que o movimento não sabe muito bem como lidar com ele. Ele vai acontecendo. A gente entende como coletivo que é um movimento super rico, que traz outros repertórios, mas ainda existe resistências. Essa passagem é sintomática de uma riqueza de experiência que o MST vive atualmente no campo cultural. A mística, herança da formação católica do movimento, foi e ainda é a sua marca simbólica mais forte. A mística é entendida por Ademar Bogo como um tipo de representação e ao mesmo tempo de vivência, realizado no início e ou no encerramento dos encontros, e que funciona como uma grande escola de formação política que mexe com o imaginário das pessoas. Na sua ritualística, separa-se algo simbólico que materializa o assunto abordado pelo encontro e a criação artística, cultural e política do MST, que é imediata. E com isso, tanto o analfabeto quanto a pessoa de nível superior vão sentir e interagir nesse momento de vivência coletiva. Isso é uma referência a esse papel da mística que acontece em cada encontro. Faltam 2 minutos, vou correr rapidinho aqui. No entanto, a mística tem que conviver com outras experiências culturais em si mesma, já bastante hibridizadas e, mais uma vez, ressignificadas ao serem apropriadas pelo sem terra, como analisa Ana Chan sobre a presença e a produção do hip-hop nos assentamentos. Aí a gente consegue fazer, enfim, uma integração. Eles pegam poemas do movimento e colocam dentro da música, eles fazem extenso com coisas que eles fazem nos assentamentos. Então é uma coisa que está ali em movimento. A gente não pode dizer, eles foram na cidade, pegaram o hip-hop e trouxeram para dentro. Não, eles estão reinventando também, criando o que é esse hip-hop da luta e do campo. Outro dado importante, destacado por Chan, é o fluxo do campo para a cidade e depois de volta para o campo, que marca a trajetória de parte significativa dos assentados e acampados. Eu vou pular essa parte, que é importante refletir, não é, o retorno para o campo daqueles camponeses que passaram um bom tempo na cidade. Então esse sujeito, eu estou chamando de sujeitos híbridos, a partir do Walter Miolo, não é, que ele vai falar do pensamento liminar. Eu vou falar no texto de um senso comum liminar. Não é? O senso comum liminar é como um pensamento não sistematizado produzido por sujeitos em estado de subalternidade que, dessa perspectiva, experienciam os movimentos de desterritorialização e reterritorialização no mundo contemporâneo. Não é? Os trabalhadores assentados ou acampados, vindos da cidade,
mas que já tinham saído de seus lugares e culturas de pertença, esses trabalhadores constituem subjetividades fronteiriças e, portanto, visões de mundo, sensos comuns totalmente diferentes do sertanejo que nunca sai de sua localidade. Eles carregam consigo a experiência da diáspora e nos fala de um outro lugar. Então, para terminar, né, se nós podemos dizer que no campo da cultura, portanto, o movimento coloca em ação um conjunto de diferentes discursos e práticas culturais que conflitam com os valores hegemônicos das indústrias culturais e, em um sentido amplo, com a cultura política dominante do país. Ao reforçar os vínculos constitutivos entre cultura e política, entre o simbólico e o poder, o MST amplia a noção de arena política, ao mesmo tempo que apresenta e disputa seu projeto alternativo de democracia. Contudo, sua política cultural, apesar de definida em alguns documentos e discursos legitimadores, não está de todo conformada. Há uma tensão entre várias perspectivas, desde a mais purista, conservadora de determinadas expressões tradicionais, até as que enxergam o processo cultural como resultado de hibridismo, como interculturalidade, portanto, como lugar de articulação das diferenças. Sem dúvida, essa disputa de poder traz uma riqueza para o movimento. Riqueza essa que pode ser melhor aprendida e compreendida, que para ser melhor aprendida e compreendida, existem procedimentos teórico-metodológicos interdisciplinares que serão construídos e experimentados no decorrer da presente pesquisa. E aí, rapidamente, as referências do texto. Tá? Então é isso. Obrigado pela atenção.